Olá, meus irmãos, meus amigos, estou aqui novamente para juntos nós poder estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E antes de mais nada, vamos orar. Maravilhoso Deus, Criador do céu e da terra, muito obrigado, Pai, por mais esse momento que nós vamos estar desfrutando da Tua Palavra, para que o Senhor cresça e nós venha diminuir. Que nós venha aprender mais e mais da Tua Palavra, Senhor, que é a fonte da vida eterna, que está ligada em Teu Filho amado Jesus Cristo. É nele que nós te pedimos que o Senhor escute essa oração, Pai amado, através dele, porque sem ele nada nós podemos fazer. Amém. Então, olha só, a gente vai estar lendo aqui um texto no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8 e 9, dois textos. A gente vai começar aqui nesses dois textos porque é muito interessante esse assunto, muito interessante mesmo. Olha só, cuidado que ninguém venha enganar vocês com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, a gente vai parar aqui, né? E a gente vai analisar agora. Primeiramente, a palavra de Deus pede para nós ter cuidado, para que ninguém venha enganar a gente com filosofia humana, com tradição de homens, né? E não segundo a Cristo, né? O certo era para nós estar aprendendo com Cristo, mas as pessoas estão enganando, né? Com tradição humana, né? Com filosofia. Interessante que os enganadores, eles usam até filosofia para enganar os eleitos. Como assim, irmão Olivelto? Filosofia, né? Da onde partiu isso? Se a gente fosse estudar os 4 reinos que reinaram, né, sobre a terra, eu digo assim, sobre a terra mesmo, os 4 maiores reinados nesse mundo. Primeiro foi Babilônia, segundo foi Medo-Pérsia, terceiro foi Grécia e quarto Roma Imperial. Se você for estudar um pouco da história, você vai ver que também isso é verdade. E mediante a todos esses impérios, você acha que nós, né, não ia aprender um pouco com eles? Né? Você acha que não ia trazer nada para nós até o dia de hoje, desses ensinos, dessas tradições? É claro que sim, né? Tanto que nesses últimos 2 impérios que reinou nesse mundo foi Grécia, né? E Roma, né? Então, hoje em dia, até no meio da religião, no meio do mundo, né, dos ímpios, existe cultura grego-romana, né? E é por isso que essa cultura, essa tradição grego-romana, ela começou a entrar na religião. Então, é quase impossível de notar isso, mas somente quando a gente começa a buscar, né, conhecimento de Deus, e aí a gente acaba descobrindo. Então, olha, por isso que ele fala, cuidado que ninguém venha enganar vocês com filosofias, né, com tradições do mundo, né, com tradição de homens. Porque hoje em dia, quando se fala de Deus, né, elas metem Deus aí numa filosofia grego-romana. Como assim?
começa a dizer que Deus é um ser que não é um, mas é dois ou três, né? É um ser tipo, sabe, aqueles minotauro que é metade homem, metade animal. É bem dizer isso que estão falando de Deus aí, né? Porque as pessoas ensinam que Deus não é um, né? Ele é dois, ele é três, né? Como assim? Deus é o Pai, Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo, né? Ele é três em um. Olha, Deus ele é Deus, ele é divino, mas também ele é humano. Olha aí um ser híbrido nascendo novamente, né? A mesma coisa de Jesus. Ah, Jesus ele é Deus, mas ele também é carne. É tipo um minotauro isso daí, né? Só trocaram o nome. O inimigo ele é sujo. Ele só troca os nomes. Mas a ideia é a mesma, né? Então, Deus, ele é um. Nós já analisamos isso, né? Em outro vídeo aí atrás. E Jesus Cristo, ele não é um ser híbrido. Ele não é duas pessoas e nem três também. Ele é simplesmente o Filho de Deus, só isso. E uma coisa interessante é que muitos pensam que Jesus é Deus, né? Ele não é Deus. Repito, ele é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o ungido, certo? E muitos pensam que, como é que Jesus fazia aqueles milagres e prodígios? Como é que Jesus curava? Como é que Jesus fazia multiplicação de pão? Como é que Jesus transformava água em vinho? Só um Deus pode fazer isso. É verdade, só um Deus pode fazer isso. Mas Jesus não era Deus. Então, como é que Jesus Cristo conseguia fazer aquelas coisas? Sabe por quê? É por isso que eu vou ler aqui esse texto de versículo 9, onde diz assim, ó. Aqui está a resposta. Por que Jesus conseguia fazer aqueles milagres e prodígios? Porque nele habita, nele quem? Jesus. Nele habita corporalmente, porque ele herdou esse corpo, igual a gente, né? Corpo humano. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que é um ser divino, né? Ser divino é ser um Deus, né? É ser do céu, né? Então, qual era o ser divino? Qual era o Deus que habitava em Jesus Cristo? Era o Pai, era o único Deus, né? Era o verdadeiro, aquele divino, né? Aquele divino poderoso, aquele divino que é o único Deus. Ele habitava em Jesus Cristo, né? Jesus Cristo nunca estava sozinho. O Pai estava sempre com ele, habitando aonde? Na mente e no coração. É por isso que Jesus falou, eu e o Pai somos um. Quando ele falou aquilo lá no livro de João, capítulo 10, ele não falou que eles eram as mesmas pessoas. Muitos dizem assim, né? Deus ele é Jesus, né? Não. As pessoas estão fazendo de Jesus um ser híbrido, um minotauro. É isso que está acontecendo. Que aprenderam na religião, lá onde eles estão ensinando isso, grego-romano, né? Isso daí é ensino grego-romano, isso daí, né? Ensino que Deus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, 3 em 1. Grande mentira, grande engano, né? Então, olha só. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo nunca estava só nessa terra. Ele estava sempre com o Pai em espírito, né? Ele gostava de ler a palavra de Deus, Jesus Cristo, né? Gostava de pregar, né? Ele gostava de estar sempre em comunhão com o Pai. Por quê? Porque sempre que Jesus precisasse fazer alguma coisa, curar, pregar, né? Fazer um prodígio, ele sempre tinha que pedir ajuda para o Pai. Sempre ele orava ao Pai. Presta atenção nas coisas, né?
nos textos aonde Jesus prega, aonde Jesus cura, aonde Jesus transforma, né, o pão, né, ele multiplica os pães. Presta atenção que sempre ele faz uma oração, né? Quando não é no início, é no final. Sempre ele está glorificando a Deus. Por quê? Porque não era ele que fazia aquelas coisas. Era o Pai que habitava nele, fazia essas coisas, fazia essas obras. Certo? Então, quando diz a palavra de Deus que eu e o Pai somos um, Jesus Cristo falava, né? Eu e o Pai somos um, é porque o Pai estava nele. Simples, o Pai estava nele, em espírito. Por isso toda a plenitude do ser divino, da divindade do Pai, habitava em Jesus Cristo. Não é dizer que Cristo era um Deus, não. Mas um Deus habitava no coração de Jesus, na mente dele. Por que essa lição? Né? Porque Deus também ele quer habitar em mim, ele quer habitar em você. Se você entender como é que é, né? Não vai pensando que Deus vai encarnar dentro de você aí como se fosse outra pessoa. Isso daí é uma doutrina uma doutrina humana, né? É uma doutrina muito louca ensinada aí, né? Que um encarnando no outro já. Não existe isso, né? Não existe esse negócio. Então, olha só, o que existe é um ser divino, é um ser todo poderoso que quer habitar em você, né? Então nós também devemos, né, compreender que Deus quer habitar em mim e você em espírito, não é em carne e osso, não, né? Não é em pessoa, não. Deus quer habitar na gente em espírito. Por isso que a palavra de Deus também fala lá no livro de João, capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito e Deus procura verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Então, toda a plenitude da divindade de um ser divino, que é Deus o Pai, habitava em Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo não era Deus, não era Ele que fazia aquelas obras, tudo aquelas obras e maravilhas, milagres, não era Jesus que fazia, Ele estava sendo só um vaso, simples, Ele estava sendo só um vaso, quem fazia as obras era Deus, Deus que estava dentro dele, em espírito, né? A presença de Deus estava com Jesus Cristo e Ele fazia, né, aqueles milagres e prodígios. E pelo fato dele fazer, muitos se enganaram, muitos estão achando até os dias de hoje que Jesus era Deus. Não, Jesus é o Filho de Deus. Eu sempre vou repetir isso, porque isso a palavra de Deus está sempre repetindo. Vamos ver aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 10, onde Jesus está falando até por discípulos, uma coisa interessante, olha. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz as suas obras. Então, tudo aquilo que Jesus pregava, não era ele que falava, ele era um vaso, era Deus falando através da boca dele. Tudo aquilo que Jesus fazia, todas as obras e maravilhas, não era Jesus que estava fazendo, era Deus, o Pai que estava nele que fazia as obras. Como? Em espírito. Certo? Vamos ler aqui o João 10, né? É João 10:30. João 10:30 e 31. Olha só o que ele vai falar, Jesus. Eu e o Pai somos um. Não é que é a mesma pessoa, não. Tipo uma fusão, né? Tipo um ser híbrido, tipo um minotauro. Não, não é isso. É que eles eram uma pessoa só, né? Em espírito. Eles tinham o mesmo pensamento, eles tinham o mesmo caráter, eles tinham o mesmo plano, o plano da salvação em salvar eu e você, né? Eles tinham as mesmas características,
Eles pensavam a mesma coisa. E um estava ligado com o outro toda hora, todo instante, todo minuto. Por isso eles eram um. Um em espírito, em propósito, em pensamento. Para que isso? Para isso servir de exemplo para mim e para você, que nós também temos que ser um com o Pai em tudo, em espírito, em pensamento, em propósito, em ajudar a salvar as pessoas que estão perdidas, em ajudar as pessoas que estão sendo enganadas, né? E no versículo 31 diz assim: novamente pegaram os judeus pedras para atirar nele. Então, a religião da época de Jesus ficou muito furiosa quando viram Jesus falando: eu e o Pai somos um. Sabe por que a religião daquela época ficou furiosa? Porque eles estavam entendendo que Jesus era um Deus. Entenderam errado. Jesus não estava se fazendo um Deus. Isso estava mostrando que ele e o seu Pai eram um em propósito, em pensamento, no mesmo plano. Mas é interessante que até o dia de hoje a religião ela continua pensando que Jesus é um Deus. Continua pensando a mesma coisa da religião. A religião do passado não é diferente da de hoje. Certo? Não é diferente. A religião de hoje continua pensando que Jesus é um Deus, um ser híbrido, né? É uma pessoa humana, mas também é uma pessoa divina. Que confusão! Vamos ler aqui no 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Olha só. Apóstolo Pedro falando para nós: pelos quais nos têm sido doadas as suas promessas muito grandes, para que por elas nós se tornamos, né? Para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina, livrando vocês da corrupção, das paixões que há no mundo. Olha só, o apóstolo Pedro, né? Escrevendo que nós devemos participar da natureza divina. Opa! Tá errado o que eu li aqui? Não, tá certinho. Olha lá, nós devemos participar da natureza divina. Leia isso na Bíblia que você tem na sua casa. Leia lá, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Nós devemos participar da natureza divina. Aí a gente tem que correr para a palavra de Deus e pesquisar. Como é que é isso? É só olhar para Cristo, para Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele sempre estava participando da natureza divina. Amém? Por isso que nós lemos aquele texto lá: em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Pensa numa pessoa humana que sempre estava participando da natureza divina. Era Jesus Cristo. Por isso é que ele conseguia fazer aqueles milagres, os prodígios. Por isso ele conseguia pregar com poder e autoridade. Por isso diz a palavra do Senhor que ele pregava diferente. Ele não pregava como aqueles escribas, como aqueles religiosos lá, aquele mestre da lei pregava na religião. Ele pregava diferente. Todo aquele que crê no Deus único e crê no Filho que ele enviou, nos dias de hoje, tem que pregar diferente da religião. Se você for ver as pregações que tem hoje na religião, eles falam a mesma língua, não tem nem poder aquelas palavras. As pessoas são enganadas pela emoção, né? Pela emoção, não pela verdade. As pessoas choram pela emoção, não pela verdade, né? Então, olha só, nós devemos ser participantes da natureza divina. Não é dizer que nós vamos ser Deus, não. Mas um Deus que habita na gente, em espírito, né? Jesus Cristo, nele habitava toda a plenitude da divindade. Ou seja, ele recebeu uma porção dobrada do poder de Deus. Ele recebeu tudo de Deus. Nós devemos receber
pelo menos uma parte. Por isso é que nós devemos ser participantes da natureza divina. Nós devemos receber todo dia uma parte dessa natureza divina na gente. Para quê? A gente se tornando parte dessa natureza divina, nós vamos se livrar da corrupção que há no mundo, das paixões que há no mundo, né? Nós vamos se livrar das coisas erradas, do pecado, porque a natureza divina de um Deus que é poderoso vai estar na gente. Nós vamos estar com uma parte dessa natureza divina na gente. Você não tem ideia de quanto isso é importante. É por isso que ninguém gosta de ler aqui esse texto de 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Por isso que ninguém gosta de ler esse texto. Porque as pessoas entendem que nós vamos ser Deus, né? Aí as pessoas não gostam de ler porque elas não compreendem, né? O que é ser divino. Ser divino é ser um Deus, mas é o único Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Ele é o ser divino, né? Devido a ele ser um Deus, né? Os anjos são Deus? Não, mas eles têm a natureza divina do Pai. Jesus Cristo é Deus? Não, mas ele tem a natureza divina do Pai. A diferença é que do anjo para Jesus é grande, né? Jesus é o Filho de Deus. Os anjos são criaturas, né? Mas ambos, todos têm a natureza divina do Pai. Nós também devemos ter a natureza divina do Pai para conseguir vencer os nossos pecados, né? Para conseguir ter um pouco de Deus na gente, né? Quando a gente tem um pouco dessa natureza divina, é um pouco de Deus em nós. É Deus em nós se manifestando no nosso dia a dia. É Deus em nós se manifestando no nosso falar, no nosso comer, no nosso vestir, né? No nosso jeito de viver. Então, quando a gente compreende isso, a natureza divina está habitando na gente, certo? E a gente passa a se livrar das coisas do mundo e amar mais a Deus. E conhecendo, né? Mais e mais o Filho de Deus. Esse é o propósito. Porque em Cristo habitava toda a plenitude da divindade. Nós temos que se espelhar nele, no Filho de Deus. Se deu certo com ele, vai dar certo com a gente. Se nós crer pela fé. Você crê que você pode também herdar a natureza divina do Pai? Se você crê, diga amém, glória a Deus. Porque isso também é importante para a tua salvação e para a minha. E para todas aquelas pessoas que nos vê lá ao nosso redor, né? Isso nos ajuda muito, né? A entender que Deus, ele é o único Deus. Ele é o único Deus, ser divino e poderoso, né? Isso nos ajuda a compreender que Jesus não é Deus. Jesus, né, não é o ser divino, mas ele era um ser humano que precisou da natureza divina do Pai. Presta atenção, quando Jesus estava aqui na terra, ele era 100% homem. Ele não era 100% Deus e 100% homem. Isso daí é uma filosofia grega ou romana. Por isso que eu li lá no Colossenses, cuidado, para que ninguém venha enganar vocês com filosofias, né? Então, Jesus, ele não era 100% homem, 100% Deus, não. Ele era 100% homem aqui na terra. Quando ele chega no céu, né, ele vai se tornar divino, como algumas pessoas falam? Não. Ele já era divino quando ele estava aqui na terra. Por quê? Porque ele herdou a divindade do Pai, né? Ele herdou, o Pai estava com ele toda hora, todo momento, aquele ser divino, né? Então por isso, né, nele habitava toda a plenitude da divindade. Ele não era
o ser divino, mas ele deixava o ser divino habitar nele. Isso desde aqui da terra e até hoje no céu. O ser divino habita nele, assim como os anjos, né, que eu dei exemplo. O ser divino habita neles também. E o ser divino, que é Deus, o Pai, quer habitar em você e em mim. Amém? Creia nisso, né? Jesus não era diferente da gente. Jesus era 100% homem, nós também somos, né? Nós também somos fracos, né? Precisamos da natureza divina do Pai para poder sobreviver aqui, né? Poder sobreviver em que quesito? Da vida eterna, porque essa vida aqui do mundo, ela é passageira, ela não vale nada, mas a vida eterna que há em Cristo Jesus, essa sim, como diz a palavra, né, já é eterna. Essa sim já faz com que a gente se sinta com essa natureza divina, né? Faz com que nós se sinta com um caráter diferente, com o caráter do Pai, né? Muitos querem herdar a natureza divina só quando chegarem no céu lá. Grande engano, porque a natureza divina a gente tem que herdar aqui na terra, sendo homem, sendo falha. Porque se nós chegar no céu já não precisa disso. Nós vamos estar puros e santos já, né? Como muitas pessoas pregam. A gente tem que ser puro e santo é aqui na terra. A gente tem que ser repleto da natureza divina é aqui na terra, não é lá não, é aqui. Tudo é hoje, é agora, não é amanhã, né? Por isso que diz a palavra, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. É hoje, meus amigos. Deixa a natureza divina habitar em você. Amém?